As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Os bombeiros voluntários do Bom Barral, distrito de Leiria, estão de luto pela morte de Jorge Marques, bombeiro daquela corporação. O operacional perdeu a vida quando tentava salvar o seu cão, que estava preso a uma corrente de metal. No entanto, ambos foram eletrocutados. Jorge Marques tinha 46 anos. O alerta foi dado no último sábado. Com recurso à rede social Facebook, os bombeiros do Bom Barral apresentaram as condolências aos familiares da vítima, que, recorde-se, tinha sido recentemente transferido da Corporação de Carcavelos e São Domingos de Rana. Rádio Hertz. Informação. O desempenho da Tejo Ambiente voltou a ser alvo de críticas em Tomar, precisamente na recente sessão da Assembleia Municipal, por ocasião da análise do plano e orçamento daquela empresa para 2024. PSD e CDU foram os contestatários daquela que é a realidade no fornecimento de água, gestão de resíduos e saneamento no concelho navantino. Por exemplo, Lourenço dos Santos, eleito dos sociais-democratas, classificou o documento em análise como uma farsa, uma vez que se baseia em contabilidade errada, apontando para uma faturação de água em Tomar na ordem dos 5,8 milhões de euros, sendo que o custo de aquisição está cifrado nos 2,8 milhões. Lourenço dos Santos disse assim que se projeta um lucro de 3 milhões sem se ter em consideração as perdas de água. A faturação de venda da água em Tomar são 5,8 milhões de euros. Depois, no quadro 14 da página 28, está o custo de aquisição dessa água, que são 2,8 milhões de euros. Ou seja, há uma mais-valia, digamos assim, há um lucro de 3 milhões de euros na água comprada e consumida em Tomar, segundo o documento. Mas não é assim. Não é assim. Porque, como nós sabemos, e como está devidamente documentado, e como nós temos documentado, metade dessa água perde-se. É perdida. Não é paga, perde-se na canalização. Portanto, este documento, logo à partida, no que diz respeito, pelo menos, ao Conselho de Tomar, é um documento, agora diz que é fake. É uma farsa. Porque, efetivamente, a receita não vão ser 6 milhões de euros, o custo vão ser 3 milhões, 2,8, a receita não vão ser 5,8 milhões de euros, vão ser, pelo menos, 1 milhão de euros abaixo. Por sua vez, Bruno Graça, eleito da CDU, deixou um conjunto de questões, desde logo sobre se a qualidade do serviço não deveria ser encarada como prioritária. Ficou ainda a convicção de que Tomar deveria preparar a saída da Tejo Ambiente. Os rendimentos totais por município para a Tejo Ambiente previstos para 2024 são de 24,714 milhões de euros. O município de Tomar contribui com 10,966 milhões, 44%. Enquanto o município de Orém contribui com 5,582 milhões de euros, 23%. E o de Ferreira, 2,647 milhões, 11%. Os restantes 3 municípios contribuem em conjunto com 22%. Nas atuais condições deste setor no concelho de Tomar, a eficiência hídrica e a qualidade do serviço a prestar não deveriam constituir a prioridade e a centralidade da estratégia neste setor no nosso município? A inadiável reabilitação de infraestruturas e a redução de perdas de água nos sistemas não é a nossa grande prioridade? E o combate às afluências indevidas à rede de saneamento, nomeadamente às águas pluviais que têm um enorme impacto económico, não é uma necessidade reconhecida? E o que está previsto no documento de análise para investimento, tendo em vista resolver estas insuficiências que são de grande repercussão negativa ambientais e económicas? O município de Tomar pagava aos SEMAS 1 euro por metro cúbico pela água que consumia. Hoje paga a Tejo Ambiente 5,6.465 euros por metro cúbico da água que consome. Ou seja, quase 6 vezes mais. Na altura, no orçamento da Câmara Municipal, portanto, se havia uma despesa com água de 30 mil por mês, agora passa a haver uma despesa de 200 mil por mês. Para a CDU, é tempo de se dar início ao trabalho de preparação da saída do município de Tomar da Tejo Ambiente. Tejo Ambiente fatura 5,8 milhões com a venda de água no concelho. O custo de aquisição cifra-se nos 2,8 milhões. PSD de Tomar lamenta que as contas, contudo, não sejam claras.
A poluição no Nabão foi um dos assuntos em análise na recente Assembleia Municipal de Tomar e o diálogo subiu de tom quando a bancada do Partido Social Democrata confrontou Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, com palavras que o mesmo proferiu em reunião do Executivo, desde logo ao afirmar que o rio não é poluído. Numa publicação na rede social Facebook, o PSD de Tomar simulou um polígrafo para referir que essa afirmação é mentira. Agora, novamente questionado sobre o que disse em reunião de Câmara, Hugo Cristóvão reforçou que não é a mesma coisa dizer que o Nabão é poluído ou que tem episódios de poluição, acrescentando que esses focos são todos exteriores ao concelho. O autarca não deixou de lamentar a forma de estar populista dos sociais-democratas. Os senhores podem, e o senhor, o seu partido, as formas mais elevadas possíveis, chamar-me mentiroso, fazer brincadeiras na internet, podem fazer tudo isso. A responsabilidade é vossa, os atos são vossos. Mas na vida, como na política, há duas formas de estar. Há a responsável e há a populista. E, portanto, eu vou afirmar mais uma vez aquilo que entendo que é a forma responsável de abordar o assunto. E dizendo, tentando lembrar aquilo que na reunião de Câmara, como já várias outras vezes, não desvalorizando o assunto, não pondo em causa o problema, não é a mesma coisa dizer que o Nabão é poluído ou que tem episódios de poluição. Se isto é ser mentiroso, bom, meus senhores, então sou mentiroso, mas esta é a verdade. João Terreiro, eleito do PSD, recuou então a essa reunião de Câmara e aconselhou Hugo Cristóvão a ter mais cuidado com as expressões que utiliza, desafiando ainda o presidente da autarquia a dar um mergulho no Nabão para demonstrar que o rio não é poluído. A dizer em reunião de Câmara que o rio Nabão não é um rio poluído, bem, Sr. Presidente, eu até percebo, sinceramente, até percebo o que é que o senhor quis dizer, mas acho que tem que ter um bocado mais cuidado, às vezes, com expressões, com a forma como utiliza. Eu vou dizer porque eu, se fosse Ministro do Ambiente, depois da moção que foi aprovada aqui na Assembleia Municipal e das várias moções e das várias interpelações que foi feita ao Ministro do Ambiente, eu, se fosse Ministro do Ambiente, eu dizia, não, quer dizer, eu, de facto, o meu antecessor foi a Tomar, prometeu 20 milhões, mas o vosso Presidente da Câmara diz que o rio Nabão não é um rio poluído. Bem, não é um rio poluído, porque é que eu vou estar aqui a gastar 20 milhões num rio que não está poluído? Bom, Sr. Presidente, eu não lhe vou dar o repto para o senhor fazer o que um candidato a Presidente da Câmara fez há uns anos, que é dar um mergulho no rio Nabão. Ele deu no Tejo. O senhor, se quiser, pode chegar ao rio Nabão e dar um mergulho no rio Nabão e demonstrar que o rio não é poluído. Por Tomar, o PSD desafia Hugo Cristóvão a dar um mergulho no Nabão para demonstrar que o rio não é poluído. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um jovem com 22 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, distrito de Leiria, por roubo em posto de abastecimento de combustível. O indivíduo, de rosto tapado e com recurso a uma arma branca, tipo faca de cozinha, entrou naquele espaço e dirigiu-se à funcionária ao mesmo tempo que exibia a faca, tendo retirado todas as notas em caixa, num total de 840 euros, colocando-se de seguida em fuga. Em ato contínuo, um cidadão que se encontrava no exterior do posto de abastecimento e que presenciou todos os factos, desencadeou uma perseguição ao suspeito, tendo interceptado e retido até à chegada dos polícias. Tanto a quantia monetária como a faca foram recuperadas e apreendidas. De referir ainda que o suspeito trajava uma segunda muda de roupa que serviria para rapidamente trocar de forma a tentar ludibriar a polícia. O indivíduo foi presente ao Tribunal da Marinha Grande, tendo sido sujeito a termo de identidade e residência e apresentações bissemanais. Rádio Hertz, informação. Cerca de 16 mil pessoas assinaram a petição que exige mais e melhores cuidados de saúde na região do Médio Tejo, sendo que desse número, perto de 2 mil são de residentes no concelho de Tomar. Numa nota de esclarecimento enviada para a Hertz, a Comissão de Utentes da Saúde congratula-se com estas indicações, mais ainda se tiver em consideração que o objetivo inicial apontava para os 10 mil signatários. Recorde-se que está em causa o funcionamento das urgências hospitalares todos os dias da semana, quer em Tomar, Abrantes e Torres Novas, assim como a realização de obras na urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio e ainda pelo aumento dos recursos humanos de acordo com as necessidades da região.
4 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de operações que decorreram no distrito de Santarém durante a última semana. 3 das ocorrências dizem respeito ao cumprimento de mandados, enquanto uma outra situação está relacionada com condução em estado de embriaguez. Durante o mesmo período foram fiscalizadas 388 viaturas e detectadas 42 infrações, 4 das quais por falta de inspeção, uma por condução sob o efeito do álcool e outra por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras situações. Rádio Hertz, a primeira a informar. O agrupamento de escolas de Alcanena irá dinamizar nesta quinta, sexta e sábado, no pavilhão multiusos, a primeira edição da Feira das Profissões. Com esta atividade, propõe-se a clarificar os alunos do 8º ao 12º ano, pais e encarregados de educação e público em geral sobre as opções académicas e profissionais de futuro a tomar pelos jovens. Em jeito de perspectiva a este evento, a Hertz falou com Ana Cláudia Cohen, diretora do agrupamento de escolas de Alcanena, que centrou o objetivo de fazer com que os alunos pensem neles próprios. Efetivamente vai ser um bocadinho tudo o que nós queremos mesmo, é levar os alunos a pensar neles próprios, naquilo que gostam de fazer, naquilo que gostam de aprender e como é que se perspectivam um futuro. Mas não é só os alunos, também os encarregados de educação e toda a comunidade são chamadas. Temos workshops dos diversos cursos de via profissionalizante para mostrar ao vivo aos alunos o que é que se pode fazer e aprender naqueles cursos. Mas também temos depois, no sábado, por exemplo, oficinas com o Inspiring Future, a falar do acesso ao ensino superior. Temos a conversa com ex-alunos e que de todos os cursos, todas as áreas de saber e também de alguns ex-alunos da via profissionalizante que vão responder às perguntas que os nossos alunos ou outros que se juntem a nós e que tenham e assim clarificar o que é que se aprende naquele curso, o que é gostar menos e o que saídas profissionais tiverem e os desafios profissionais que estão neste momento a enfrentar. Sobretudo, temos também o GPS vocacionado, portanto, quando eles entram, temos 4 psicólogas em que eles fazem preenchem um questionário e no sábado podem levantar o seu boarding pass, em que dá a resposta das diversas saídas. Temos também mais workshops do empreendedorismo, temos um festival de sopas, temos uma passagem de modelos, porque vamos ter lá uma oficina por causa do design de moda com uma estilista e em que eles vão aprender também a costurar e depois passam com algumas peças dessa estilista, digamos, que está lá e, portanto, é uma construção. É um dia, vai ser 3 dias de construção, muito vocacionado, mais pode ser ciclo nestes 2 primeiros dias e depois para o secundário. O agrupamento de escolas de Alcanena organiza a Feira das Profissões, será nesta quinta, sexta e sábado. Rádio Hertz, informação. A Várzea Grande, em Tomar, serviu de ponto de partida para perspectivar mais uma época do jovem piloto tomarense Tomás Santos. Ele que teve um 2023 muito positivo, competitivamente falando, conforme fica demonstrado com a conquista do título de campeão nacional de motocross MX 125 e logo no ano de estreia. Aos 16 anos, o piloto da Aceiceira deu assim mais um exemplo de determinação e combatividade ao ultrapassar com sucesso as arrebiadoras lesões que sofreu. A Hertz também marcou presença na Várzea Grande, onde Tomás Santos esteve acompanhado por elementos da sua equipa, patrocinadores, familiares e amigos, para além do presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, sendo que o município tem apoiado este trajeto do jovem piloto. Em declarações à nossa reportagem, Tomás Santos olhou então para a última temporada e não escondeu que foi um ano difícil, apesar da conquista do título. Foi um ano bastante difícil, com 3 lesões graves nos ombros. Como eu disse, o ano passado era um ano de adaptação. Posso dizer que sim, foi um ano de adaptação e um ano também muito difícil, grandes lesões e de muito trabalho. Posso dizer que alguma desilusão, não pela minha prestação, mas sim pelos planos que nós teríamos delimitado e alguns não se concretizaram, mas acho que foi um grande ano para mim e para a minha família e acho que dei um bom nome aos meus patrocinadores todos e consegui ser campeão logo no primeiro ano. Foi um grande objetivo e acho que foi um grande ano. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis destacar Tomás Santos como um grande atleta, mas também um jovem humilde, resiliente e que por isso
é um exemplo. Mas é uma modalidade de facto diferente das outras, no sentido que é essencialmente uma modalidade mais individual, digamos assim, e nesse aspecto também muito diferenciada de um conjunto de muitas outras que efetivamente temos no concelho. Mas aqui no caso do Tomás, acima de tudo, temos um grande atleta, como tem provado ano após ano, mas aquilo que eu queria destacar, e é assim que ainda faz mais sentido este apoio, esta aposta do Tomás, é que ele não é apenas um grande atleta, é alguém que é um jovem, muito jovem ainda, mas que mostra uma atitude, que mostra uma humildade, que mostra uma resiliência, que deve ser um exemplo, não apenas para os outros jovens, mas para todos. Porque efetivamente o Tomás, e eu sei-o porque vou acompanhando dentro do possível, não é apenas de facto o atleta, isso é evidente, os resultados falam por si, e a tal resiliência, como ele próprio afirmou agora mesmo, a última época teve as lesões, teve tudo isso, e apesar disso alcançou os títulos que alcançou, mas não deixa de ser bom aluno, não deixa de ser alguém que no contexto pessoal, no contexto social, é alguém que não se, digamos, vangloria da condição de campeão, e portanto isso acho que, especialmente nos tempos que correm, é de um grande exemplo e de um grande significado que importa sublinhar. A apresentação da nova época do jovem piloto tomarense Tomás Santos, aos 16 anos, sagrou-se campeão nacional de motocross MX 125 e logo no ano de estreia. Há sentimento de insegurança nos residentes das imediações do Jardim Parque José Pereira Caldas, no entroncamento. A denúncia foi feita em recente reunião entre o Executivo Camarário, à altura em que o vereador Rui Claudino, do PSD, se referiu ao também conhecido como Jardim da Aranha, como um local frequentado até altas horas da noite, sendo que a frequência, advertiu, não é a melhor. O eleito social-democrata disse mesmo que as pessoas sentem-se apreensivas quando têm de sair durante a noite, até mesmo para depositar os resíduos domésticos. Que se encontra frequentado até altas horas da noite, e aparentemente a frequência não é a melhor, de acordo com os relatos dos moradores, e isso causa alguma insegurança na zona. E é motivo de apreensão. As pessoas sentem-se um pouco apreensivas para saírem de casa à noite, inclusivamente para irem despejar o lixo, para irem depositar o lixo nos contentores respectivos. E, portanto, fizeram-nos chegar também esta observação. Aliás, nós já tínhamos referido aqui mais do que uma vez as condições em que os acessos ao jardim se encontravam depois da hora de fecho, nomeadamente com a má utilização dos portões que não fechavam ou que ficavam abertos ou que se abriam com facilidade, e portanto este sítio agora tem uma frequência que causa alguma apreensão aos moradores da zona, e portanto nós gostávamos de fazer estas observações. PSD do entroncamento alerta para falta de segurança no conhecido como Jardim da Aranha. Rádio Hertz, a primeira a informar. Já há cartaz para as festas do Concelho de Constância, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que serão a 29, 30 e 31 de março e ainda a 1 de abril. Aqui fica toda a informação com a Beatriz Luz. As festas do Concelho 2024, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam a Constância nos próximos dias 29, 30 e 31 de março e 1 de abril, estando a ser preparadas pela Câmara Municipal, pela paróquia, pelos moradores, pelas escolas, pelo comércio e pelas diferentes instituições do Concelho. Os cabeças de cartaz das festas de 2024 serão Blaia, Anjos, Miguel Azevedo e HMB, que atuam respectivamente nos dias 29, 30 e 31 de março e 1 de abril. Muitos outros momentos musicais estão agendados, onde se integrarão os Rocket, os Bambatuque, o DJ Hugo Rafael, o disco Carrilon, a música à tarde com a participação da banda da Associação Filarmónica Montalvense, dos Bevernatagui e do grupo de cantares da Casa do Povo de Montalvo, e a tarde de folclore com o rancho folclórico Os Camponeses de Malpique, o rancho folclórico de São Miguel de Carregueiros Tomar e o rancho folclórico Os Pescadores de Tancos, Vila Nova
Nova da Barquinha. O Grande Prémio da Páscoa em atletismo, artesanato, exposições, música, ruas floridas, tasquinhas, gastronomia, doçaria e muita animação são as diversas vertentes que constituem a iniciativa. O Dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 1 de abril, no qual decorrerão as cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos, nos quais se destacam a missa solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Colano. Para que as ruas floridas voltem a ser um dos motivos de atração de muitos visitantes às festas do Concelho de Constância, a Câmara Municipal lançou o desafio à população e às associações que há já muito tempo trabalham nesta vertente das festas. Festas do Concelho de Constância, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem a 29, 30 e 31 de março, também a 1 de abril. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.